de forma constante e resultados por muitos anos, às vezes dos jogadores medíocres. Porque no topo, às vezes muitos jogadores até o nível técnico, podemos dizer que até é equiparável, não existe nos high stakes, etc. Existe sempre edge técnicos, mas o edge não é uma coisa assim tão grande. Mas depois, quando vamos ver em termos de performance, de estrutura, de profissionalismo, os caras que mais ganham são caras que são muito bem estruturados, organizados e profissionais no sentido literal da palavra. Porque, como vocês sabem, no póquer há muitos jogadores que se consideram profissionais, mas depois vamos ver o seu processo diário, a sua atitude nas mesas e vemos que eles não estão a ser profissionais. Não sei se concordam comigo. Quando eu digo não estão a ser profissionais é, às vezes estão a jogar e estão no celular, ou olham o celular, ou têm um YouTube, ou têm uma Twitch, que eu entendo que às vezes Sim. a pessoa já está cansada, não é? Mas há muitos jogadores que não têm um planejamento, não têm uma atitude profissional. Então, e a maior parte do field, na verdade, não tem. Porque já falei com mais de 1000 jogadores em dinâmicas de grupo e one-on-one, e eu sei que a maior parte do field não tem uma estrutura, muito menos uma estrutura profissional. Portanto, nos dias de hoje, e também no futuro do póquer, uma grande parte do wage a ser ganho é cada vez mais fora das mesas e é nesta organização, na performance, na atitude nas mesas, no profissionalismo. Porque a média de profissionalismo ainda é muito baixa. E então essa é uma das abordagens que nós também utilizamos e eu utilizo com os jogadores com quem trabalho e depois os resultados estão à vista. Concordam comigo nesta parte do profissionalismo, pessoal? Já pensaram Sim, nisso? sim, sim. A gente até estava conversando esses dias sobre o quão, quando tu coloca tudo que envolve, né, um bom jogador, cada vez parece que a parte do o que ele faz na mesa vai ficando, perdendo um pouco o peso, assim, porque às vezes parece que quem que é um bom jogador? Ah, o cara que sabe a teoria, o cara que sabe o que tem que fazer. Mas aí a cabeça dele não é boa, então ele não consegue aplicar o que ele faz. Ele não sabe, ele não sabe fazer uma grade de torneios, então ele não consegue aplicar. Ele não sabe gerir o dinheiro dele, então quando vai jogar tá todo pressionado. E aí quando tu vai vendo o que era para ser um bom jogador, vai sendo minimizado, né? Uhum. Não se materializa depois. Quantos casos existem aí de bons jogadores, ou jogadores que têm bastante entendimento até técnico do jogo, mas depois isso não se verifica em termos de resultados. É o que mais é, trabalho com muitos jogadores e até os backers, os coaches dizem, o cara entende muito do jogo, aprende rápido, sabe os conceitos, tem potencial e depois fica um ano sem ganhar, ou um ano break-even, ou cria make-ups profundos. E então muitas vezes não há falta de conhecimento técnico ou até a capacidade de aprender. Lá está, muitas vezes estas outras áreas que são cada vez mais importantes no mundo do póquer, que de alguma forma estão desalinhadas ou existe algum bloqueio lá, e quando eliminamos esse bloqueio o jogador explode. Então, pronto, e o foco é. Mas pronto, aqui uma breve introdução sobre mim. Eu sei, já conheço o João, já conheço o Bruno, já falei também, não sei se tem aqui mais alguém que já tenha falado, mas pronto, fazer aqui uma breve introdução só para também entenderem porque é que eu posso falar sobre este tema. Eu próprio fui jogador profissional de póquer, pessoal. Eu joguei heads up, sit and go, jogava os high stakes aqui na PokerStars PT, que era até os 500 euros que existia na altura, e fui profissional durante 8 anos. Nos últimos 5 anos eu fiz a transição para o coaching de alta performance e mindset, e desde então criei a Elite Performance, que é uma empresa de performance para jogadores, e nestes últimos 5 anos já trabalhei com bastantes jogadores one-on-one, mentorias de grupo, e vários jogadores que até hoje em dia estão no topo do póquer mundial, vários também aqui da comunidade do Brasil, por exemplo, eu sou coach do NASA, trabalho com o Corbett, com o Will, com o Crema, Rafael Moraes também já trabalhei,
Pedro Cavalieri, enfim. O Big Fat, hoje em dia trabalho com ele, Big Fat, o Nalepo. Portanto, alguns nomes aqui também de conhecidos na nossa comunidade, com bastante experiência, e que também fez-me entender, ao trabalhar com estes jogadores, o que é que faz muitos deles estarem no topo, e é isso que eu também vos quero passar. Ou seja, nesta aula não há segredos, por isso vos passar o melhor conhecimento técnico sobre o tema, e vamos lá. Então, o que é que sou eu? Sou jogador profissional de póquer, deixa-me passar. É jogador profissional de póquer. Jogadores com quem eu trabalhei nos últimos 5 anos já profitaram 25 milhões de dólares, portanto não são prizes, é mesmo profit. Portanto, trabalho com, lá está, sou coach do nós e de outros jogadores que jogam na Strike, portanto ganharam bastante dinheiro e continuam a ganhar. Também esses jogadores já ganharam 6 braceletes WSOP, muitos títulos Cup e W Cup, incluindo o jogador que ganhou um W Cup Main Event em 2022 e fui jogador profissional de póquer, como vos disse. Agora vamos passar então à aula propriamente dita. Já agora, se quiserem seguir a nossa página, eu sigo-vos de volta no Instagram, não está aqui, mas é Elite Performance GG, depois se quiserem dar aí uma olhada. Ok, então o que é o foco? Se tivéssemos que simplificar e arranjar aqui um sinónimo para ele. No fundo, o foco é a realização do nosso potencial. E sem um foco, o nosso EV não se materializa em resultados. Lá está, como vimos anteriormente, o jogador pode ter muito potencial, pode ter muito conhecimento, mas se não consegue trazer um alto nível de foco para as mesas, é muito difícil, ou até impossível, se o foco for bastante alto dele, conseguir produzir resultados. E o foco também, é bom pensar nele como é o canal por onde nós lá está. Imprimimos o nosso conhecimento técnico. Todo o nosso potencial ele flui através do foco. E também o nosso melhor nível. Vamos dizer que o nosso melhor nível de jogo é um 9 de 10, tipo, em termos práticos. Para nós atingirmos esse 9 de 10, em termos técnicos, o nosso foco tem que ser muito alto. Porque se sei muito póquer, mas se não estou a trazer aquele nível de foco, um 8 de 10 ou 9 de 10, lá está, esse conhecimento é quase como se não existisse, porque vamos estar a jogar muito bem esse game. Aqui, pessoal, digam, para eu ter uma ideia mais concreta, de 1 a 10, e eu sei que, pronto, isto só para ter uma ideia, não tem que ser perfeccionistas, mas de 1 a 10, como é que foi o vosso foco nestas séries que vocês tiveram agora nas últimas semanas? Acho que numa média 8. Eu acho que o foco ele acaba oscilando no período de grind, então às vezes demora um pouco a vir o foco que eu gostaria de iniciar, às vezes consigo começar mais focado e ao longo do grind ele vai se dissolvendo, vai oscilando, mas numa média eu acredito que 7, 8. Ok. Alguém mais? Pode falar aí, Bila. Acho que talvez eu não tenha conseguido chegar não tá tão focado assim no nível que eu queria, ou às vezes conseguia estar focado até, tipo, sei lá, as 2 primeiras horas do grind e depois não conseguia manter isso, assim. Acho que eu tive uma oscilação bem grande nesse período de série. Então eu estaria, acho que um 6, talvez. Ok. Eu acho que eu funciono um pouco. Eu funciono meio que o contrário do Bila, porque eu sinto que no início eu tô num 7 ali, 7,5, e aí quando eu vou sentindo que vai entrando 25 left, 20 left, a hora que começa mesmo a pegar ali, eu sinto que eu entro num estado muito bom de concentração, assim, mas eu diria que se tem um problema seria mais pro início. No início eu começo ali num 7,5, meio que num morno, mas aí depois que quando chega na reta final, aí consigo entrar numa bolha e tá num foco bom, assim. Ok. E
Pois, quando as retas estão a acontecer, também o jogo fica mais estimulante, normalmente é mais fácil de se concentrar. Mas um leak, muitas vezes os jogadores têm, e gostava de saber se acontece convosco, é quando estão a chegar ao final da sessão, mas não têm assim, ou a sessão correu mal, ou não têm grandes retas, ou tem um torneio às vezes que ainda está last 100 ou last 200 e que não está ainda estimulante, estão a jogar às tantas, uma, duas telas, três telas. Como é que é o foco nessa fase? Pode falar, Vitão. Não, eu estou tentando pensar porque é difícil. Os fields que a gente joga, eles são muito curtos. Muito também não, né? São mais curtos, mas tipo, a gente joga poucos torneios e parece assim, um dia que a gente não tá em reta, é um dia que foi tudo uma tragédia. Diferente de site, assim. Site a gente joga e aí vários torneios tu vai, beleza, missou ou pegou item e caiu, e aí quando sobra 1, 2 lá no 80, 70 left, beleza, esse daqui, o foco tá aqui. Com a gente é meio, não funciona tanto assim. É tipo, se não tiver uma CNFT, a gente fica frustrado, assim. Que a gente vai estar lá, sabe? Tanto por questão do field, quanto questão do nosso também, nível né? técnico em comparação aos outros. Acho que isso também faz com que tenha que ter... Não tenha que ter mais ou menos, mas acaba gerando um nível de pressão, de responsabilidade. Não posso afirmar que maior, porque pessoas do site também têm um nível alto de responsabilidade, mas a nossa margem de erro é muito pequena, porque a gente não tem tanto volume nos aplicativos. Você não tem tanta oferta de torneio muito volumosa. Se tu cair, tu não vai achar outro ali na hora, né, pra substituir a tela. Todo mundo entende ali no poker, quanto menor o volume que a gente tem, mais a variância tem, e para tu se manter naquele alto nível, naquele profit, tu tem que ter um rendimento muito alto, né, um ROI muito bom. E isso então gera ali a diferença do site dos aplicativos é que, tipo, no site, quando tu faz uma reta, é aquele dia que tu tem um dia bom, assim, quando tu faz várias retas, né? Nos aplicativos, o dia que tu não faz nenhuma reta é tipo uma tragédia total, assim, é dia de... Então há sempre ali uma reta no final da sessão, ou quase sempre uma reta, qualquer coisa ali. Sempre tem alguma esperança, algum 50 left, algum 30 left ali. Tanto que o Raf, né, o Rafael, que tá aí na call, ele é o último, acho que chegou no time vindo dos sites, e aí tava acostumado, né, a jogar um field maior. E aí a gente conversava assim, daí às vezes ele falava, pô, mas eu tô fazendo 25 left direto. Daí eu falava, mano, mas 25 left é todo dia, quando tu não tiver, que é um problema. Sim. Ok. Bacana. Então isso é bom porque dá sempre aquela pica no final da ação, há sempre alguma coisa. Sim. Há sempre uma reta, ok, boa. De qualquer forma, pessoal, eu diria que se vocês pretendem maximizar mesmo os vossos resultados no ano ou no mês, etc., devem apontar para ter um foco médio de 8.5. Que não estamos a falar de 9,5 ou de 10, também temos que ser realistas, existe variação, mas é bem possível vocês conseguirem andar no nível do 8,5. E nesse nível de 8,5, vocês vão estar a realizar mesmo o vosso potencial enquanto jogador e o vosso EVE. Porque quando nós estamos, por exemplo, num 5 ou num 6 de foco, podemos assumir que o nosso jogo em média vai ser um B game. Porque para atingir o meu A game, eu tenho que estar num 8, 8,5. Porque o A game é um jogo que estamos a processar muita informação, e ainda por cima no vosso caso, que não tem HUD, não é? Então é um jogo que é preciso perceber o que é que está a acontecer, timing tails, exploits, etc. Ou seja, para estar num A-game é preciso ter um 8 de foco no mínimo. Não dá como estar num A-game e estar com 5 ou 6 de foco. E então, se vocês têm dificuldade às vezes a atingir esse 8, 8,5 de média, é tentar perceber também quais é que são os obstáculos. Ou às vezes os vícios, porque a questão do foco, já vamos ver mais à frente, é também uma questão de treinamento. Ou seja, é uma programação, é um músculo mental que nós, com a repetição, vamos reprogramando, vamos melhorando
para o nosso standard de foco ser cada vez mais alto. Portanto, não tem que ser também agora de um dia para o outro, de ir já para o 8.5. Não. É um trabalho que é gradual, tijolo a tijolo, todos os dias, mas a trabalhar para levar a média para esses valores. Porque é nesses valores que vocês atingem o expoente máximo dos vossos resultados, do vosso EV. Queria te fazer uma pergunta, não sei como isso funciona em outros lugares, mas como tu já atendeu muita gente, imagino que também já viu isso acontecer. Como a gente é um time reduzido e todos nós somos muito amigos, assim, às vezes, na maioria das vezes, quase sempre, a gente gosta de jogar em call, em videochamada. Só que eu sei também que isso é diferente, cada um tem uma percepção, às vezes para mim não incomoda, para o outro incomoda. É claro que durante a call não fica todo mundo falando sobre vários temas aleatórios, mas naturalmente tu conversa sobre alguma coisa. E aí eu quero saber até que ponto tu, por exemplo, estar numa call é o que me deixa confortável. Eu estou com os meus amigos e isso me gera conforto. Até que ponto esse conforto ele é bom por me deixar confortável, me deixar feliz, me deixar mais tranquilo no meu grind? E até que ponto isso é ruim no sentido de, por estar tão confortável, eu acabo relaxando. Eu sinto muito isso, por exemplo, em dias quando tá calor. Quando tá calor, se eu ligar o ar-condicionado, eu vou ficar tranquilo, vou ficar confortável. Só que eu faço questão de botar no muito frio, que no muito frio me deixa desconfortável e aí eu sinto que eu fico alerta, ao invés de me deixar no conforto, sabe? A call, eu queria entender mais ou menos o que tu tem, o que tu vê nos outros lugares, o que tu já viu sobre isso, o quanto é prejudicial tu estar numa reunião com outras pessoas, até que ponto é bom, enfim. Ok. E essa questão da call é bastante até frequente entre os jogadores. Há jogadores que curtem, têm o hábito de fazer as sessões em call, mas eu acho que, na teoria, a call tem pontos positivos e tem pontos negativos. Tem um ponto positivo que também às vezes ajuda a estimular, a estar mais até presente ali na sessão, para não... Também se não houver call, depois gera-se às vezes pode gerar alguma ansiedade ou um vazio e normalmente pode, em vez de estar na call, pode apetecer abrir um YouTube ou abrir uma Twitch e então também isso até ainda é pior do que estar na call. Eu acho que a call até é bastante válida, se vocês sentem que ajuda, porém tem que haver limites ou tem que haver regras. Por exemplo, vou enumerar algumas básicas, mas, por exemplo, não haver mimimi, ou reclamar, eu acho que essa é óbvia, não é? Tipo, não reclamar, porque até só o facto de reclamar é mau, mas depois acaba sendo uma energia contagiante. Não reclama, aquela energia, e essa energia é real, isso transporta-se para o grupo, no fundo, portanto, não reclamar, ou não falar de temas que não tenham a ver com a ação ou com o póquer, ou até em alguns momentos, se calhar minimizar ali um pouco a conversa, porque um está em deep, ou outro está em deep, ou às tantas, às vezes quando está num momento assim que precisa de mais intensificar o foco, sair da call, ou pôr a call em mute, mas moderar consoante a vossa necessidade. Ok, se eu sinto que é um momento que precisa, a call até ajuda-me a estar mais concentrado, ok, manter a call. Mas se há um momento que o grind já está muito intenso e a call ainda traz ali mais ruído, quando já estou ali com bastante carga, então se calhar é melhor eu sair da call ou dar uma pausa ou algo do género. Mas eu acho que pode ser até bastante válido, tem que ser moderado e tem que haver regras que é para potenciar a performance de todos. E o que é que tu pensa sobre música? Grindar ouvindo música? Isso, música também pode ser bem utilizado, mas depois também lá está, vai depender do que é que vocês precisam. Ou seja, se é um momento de ação, por exemplo, o pico de ação que vocês têm, estão cheios de telas, se calhar, como o grind já está bastante agitado, vocês precisam de uma música mais calma. Se for uma fase de ação que a ação está mais calma, já ao final, ou que vocês precisam ali até de um estímulo extra, ou de uma pica extra,
ok, podem pôr uma música até que dê ali um pump, que dê até mais alguma energia. Mas, no geral, música com letra, lírica, não é assim tão bom para o foco. É melhor assim uma música só de instrumental, não é? Instrumental, ou aquelas lo-fi, ou até vibrações, há quem queira. Frequência. Uma dúvida que eu tenho é que muitas vezes começa num foco e talvez a maioria das vezes são motivos internos de grind, não externos, porque eu acredito que consigo me proteger bem de fatores externos no momento que estou grindando, mas por motivos internos do jogo mesmo, eu acabo caindo esse foco. Se existe tá vazando algum som. Se existe algum nome para esse tempo e se existe uma média padrão e saudável para esse tempo, do qual eu desço ele de um foco 8 para 6, e qual é o tempo saudável e normal que eu possa voltar a atingir ele o 8 de novo? Ok. É uma boa pergunta porque lá está, essa variação vai sempre fazer parte da nossa carreira, do vosso grind. Ou seja, ok, vai haver a quebra. Agora, a questão é, à medida que nós vamos trabalhando o foco e também nos vamos conhecendo enquanto performers, nós vamos conseguir, o nosso trabalho não é eliminar a quebra, mas é reduzir esse intervalo de tempo. E então, o reduzir o intervalo de tempo vem primeiro da sua capacidade de identificar que quebrou o foco. Então, e isso que acontece é um porquê? Porque eu acredito que eu identifico que caiu, e o fato dele demorar um pouco do que eu acredito bom, ele retornar, me tilta. Ok. Então aí também pode ser um pouco às vezes as expectativas irrealistas, no sentido de, às vezes pode estar com expectativas de querer ir logo já para o 8 de novo. Porque eu me conheço no 8 foco, e eu me reconheço quando eu estou no 6. E o fato de eu ir para o 6, aquilo, eu entendo que eu posso vir no grind, mas eu entendo a responsabilidade de eu voltar nesse 8 quanto antes. E isso, às vezes, eu não tenho ferramentas ou não sei como voltar o quanto antes. E se eu sinto que demorou, isso me irrita, me gera frustração, me gera tilt. Ok, mas é normal demorar. O nosso trabalho é demorar cada vez menos e isso aí depois já vai do seu entendimento sobre si mesmo e o modo como você funciona. Ou seja, existem muitas ferramentas que depois até podemos falar um pouco mais à frente, mas à medida que você vai experimentando aqui algumas dessas ferramentas e estratégias, você vai vendo que umas funcionam melhor consigo. Mas é perceber que, ok, quando quebra o foco, para você voltar ao 8 é como se, ok, fui para o 6, ok, agora vai começar a construir 6,5, 7, 7,5, é ali um grande para voltar. É muito mais rápido para descer do que para voltar. Pode ser. Às vezes algo que acontece já, bum, e aí para voltar não é assim. Por isso é um processo, portanto, se você identificar que houve a quebra de foco, essa já é a primeira vitória. Porque há galera que tem a quebra de foco e não se apercebe da quebra de foco e vai por lá abaixo. E nem consegue estancar ali. Você já ter essa consciência e saber identificar, ok, houve aqui uma quebra, eu quero virar isto, esse é um ponto muito positivo. Porque lá está, há jogadores que nem chegam a esse ponto. Portanto, você já identificar no 6 e depois começar a trabalhar para voltar ao 7 e ao 8, leva o seu tempo, mas se você for consistente, depois volta ao 8. E depois também depende das circunstâncias também, o seu nível de energia, o momento. Se for nas séries já está no 30º dia, é diferente do que se está no 5º dia. Portanto, existem outros fatores que influenciam esse trabalho. Mas ponto número 1, identificação e consciência é muito importante, e depois a intenção que você tem de querer voltar a um bom nível de foco e efetivamente fazer um esforço para lá chegar é já uma vitória bastante grande. Ok, vamos avançar. Então, sobre o foco, pessoal, vamos falar dos 3 pilares fundamentais que geram foco e que também podem retirar o foco. O primeiro é que o foco é muito sobre o treino. O treino que nós, de certa forma, fazemos através da nossa atitude diária, que gera um condicionamento da mente. Ou seja, se a minha média de foco, vamos dizer que a minha média de foco nas sessões de póquer é um 7, isso quer dizer
que eu treinei a minha mente para se concentrar ou para se focar ali na média de 7, de 10. Agora, se eu quero trabalhar para o meu foco ser, ou ter como média um 8 ou um 8,5, eu também tenho que fazer este treino. E o treino na prática é muito sobre a consistência. Portanto, não é só eu querer ir para o 8,5, mas é eu também, na prática, ir trabalhando dia para dia para atingir esse 8,5, e não só atingir esse 8,5, mas como definir o 8,5 como um standard. E isto de uma forma geral, para vocês fazerem este ajuste, esta reprogramação da mente, isto leva no mínimo dos mínimos uns 60 dias, mas pode levar até 90 ou 100 dias. Mas quando fazemos este trabalho, ou seja, o lado negativo não é negativo, mas às vezes podemos olhar um pouco como negativo porque isto leva algum tempo. Digamos que até leva 100 dias para reprogramar. Que há hábitos que levam mais dias, há hábitos que levam menos dias, mas vamos dizer que são 100 dias. O lado positivo disso, o lado negativo é que leva 100 dias. O lado positivo é que, quando vocês fazem essa reprogramação, a reprogramação é definitiva. Ou seja, fica convosco para sempre, por assim dizer. Desculpa, isso é um trabalho que é feito para eu ter meu 8,5 como standard. Existe um trabalho que ele é feito. Esse trabalho, ele leva, em média, pode levar a 100 dias. Até. Depois que ele é feito, ele é algo que já pertence ao meu mecanismo. É como se fica no seu inconsciente competente. Ou seja, está mesmo ali no seu inconsciente, você até pode estar quase não a prestar muita atenção ao foco, que o seu default, lá está, é o seu piloto automático, é um 8,5. Porque no fundo, lá está, você reprogramou aquilo na sua mente inconsciente, então está ali. E aí já pode assumir, não tem que estar tão preocupado com o foco, porque isso faz parte do seu estilo de vida, do seu estilo enquanto jogador de póquer. Entendi. É por isso que é para esse nível que nós também queremos levar estas questões da performance e mindset. Ok, é um processo gradual, leva algum tempo, mas quando chega lá, chega de vez. E com o póquer, nível técnico, é a mesma coisa. E vocês sabem isso. Ok, há jogadores que às vezes querem aprender muitas coisas ao mesmo tempo, e eles até podem compreendê-las para a superfície ou num primeiro contacto, mas depois não há aquele trabalho da repetição, do reforço, e um trabalho que é mais chato e é mais lento. Eles daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses vão estar a cometer os mesmos leaks que estavam a cometer hoje, porque eles não aprenderam ao nível inconsciente. É o que chamamos de inconsciência competente. Então o foco e a melhoria do foco é muito sobre treino e consistência. No início também temos aqui a disciplina, que no início é preciso disciplina, mas quando o foco se torna o vosso normal, ou quando este novo nível se torna o vosso normal, já não é preciso disciplina, é simplesmente o vosso standard. É como às vezes ir à academia, no início, quando vamos, é preciso, ok, esta semana tem que ir 3 vezes, ou logo que seja, mas após 3 meses ou 6 meses nós já vamos de forma automática, sem pensar muito. Ok. Primeiro pilar fundamental é o treino e a consistência, pessoal. O segundo é a energia. Ou seja, quanto mais alto é o vosso nível de foco, mais energia vocês gastam. Então, mais energia vocês precisam para atingir esse nível. É como um carro. Quanto mais rápido está a andar, às vezes, quanto maior a potência, também mais combustível vai consumir. E então, vocês prepararem-se para terem um dia bem energizados, ou seja, o vosso sono é reparador, dormem as vossas horas, seja 7, 8, há pessoas que precisam só de 6, mas têm um bom sono, têm boas rotinas, no geral, e isso também depende muito de cada um de vocês, mas vocês têm boas rotinas, alimentam-se bem, hidratam-se bem, portanto... Eu queria, desculpa te interromper, mas eu queria que tu colocasse um pouquinho mais de ênfase na questão do sono, porque o nosso sono, de maneira geral, ele não é muito bom no sentido de horário, né? Então, a gente começa a grindar ali umas 7, 8 horas da noite, vai até um dia ruim vai até meia-noite, 1 hora, mas a galera normalmente fica ali
assistindo a reta dos outros e tal, então vai acabar ali umas 3, 4 horas da manhã. E a gente sabe que é prejudicial tu dormir 4 horas da manhã para todo ser humano, né? E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho do sono, como isso a gente consegue minimizar os danos que isso causa e o quanto ter uma boa noite de sono é essencial para o dia seguinte, porque era algo que eu pecava muito, porque eu não sentia sono. Então, na minha cabeça, se eu não estava sentindo sono durante o meu dia seguinte, estava tudo certo. Mas aí, depois de começar a ver sobre isso, só não sentir sono não é o suficiente. Tu acaba tendo alguns danos ali que tu não sente, até um dia que dá a tela azul. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso para a gente, porque é um ponto bem crítico, assim, para o nosso horário. No vosso caso específico, que jogam tão tarde, ou terminam o dia assim às 3, 4 da manhã, o sono acaba sendo um pouco mais desafiante. Mas para eu ter uma ideia também aqui do grupo, de 1 a 10, quanto é que vocês consideram que está a vossa qualidade do sono nos últimos meses? 3. Eu tô com o Mário também, 3. Eu ia falar 4, mas acho que é muito otimismo. Eu acho que eu tô bem, assim, não sei o que significa exatamente esse termo, mas, tipo, eu durmo muitas horas, tipo, 8 horas e meia, mas quando eu deito para dormir eu apago, assim, então eu sei que eu acordo bem, mas teve épocas da minha vida que eu dormia 6 horas, porque tinha que dar aula de manhã cedo e tal, e fazia as coisas. Hoje eu sinto que eu preciso dormir 8 horas e meia, tanto que todos os dias eu acordo no horário programado. No sábado, que é um dia que normalmente eu não tenho horário para programar, se eu vou dormir meia-noite, eu vou acordar por meio-dia, eu vou hibernar de tanto tempo assim, meio que acumulado. Então, mas quando eu deito para dormir, eu apago. Acho que tem alguns fatores que acho que o ideal é que tudo ele esteja alinhado numa alta performance, se todos os pontos tivessem, digamos, nota máxima, né? Claro que se todo mundo colocasse 10 em tudo aqui, eu viraria o NASA, né? O que não é o caso, né? Então, no período que encontra, talvez cada um, isso é um pouco individual, mas é uma carreira, eu acredito que vai ter momentos onde do qual eu vou gastar um pouco mais de energia em partes operacionais, técnicas, e meio talvez em outras partes vai um desequilíbrio, mas que naquele momento ele é necessário. Certo. Sacrificar um para o outro. Isso, que é um processo de um pouco de desequilíbrios para tentando buscar níveis maiores para que um dia chegue em níveis maiores com o equilíbrio ideal, talvez. Então é muito difícil, às vezes, como jogador, colocar esse sono, porque a gente não enxerga o ROI dele tão direto quanto às vezes em outras partes. Então é difícil eu colocar esse sono, digamos, no lugar de um estudo técnico. Se eu for demandar mais tempo da minha vida, eu vou demandar mais tempo da minha vida estudando do que dormindo, porque é mais direto para mim, mais visível para mim encontrar ROI no estudo do que no sono, pela falta de talvez ignorância minha mesmo, da minha parte, de não ter conhecimento sobre um sono, o quanto aquilo é importante, o quanto real é um ROI daquilo, e gera essas dúvidas. É difícil mensurar o impacto do sono na performance, na vossa performance, mas vai-vos ajudar. Lá está, no curto prazo, como você estava a dizer, às vezes sacrificar um pouco de sono porque vou ter que estudar um pouco mais ou a uma altura intensa de grind, até dá para passar, mas essa não pode ser a regra. A regra tem que ser, aqui no vosso caso, se a média for um 3, 4 de sono, é muito importante para que a média seja no mínimo um 7. Porque o sono, pronto, obviamente também o fator número 1 em termos de saúde, mesmo falando fora do póquer. Mas mesmo enquanto performance, o sono é também o fator número 1 no que toca à gestão emocional, porque o sono afeta muito o vosso sistema nervoso e o vosso sistema nervoso é o que controla as emoções e a vossa reação a elas. Portanto, controle emocional, se vocês têm dificuldade, às vezes, tilt, desmotivação, frustração, expectativas, etc., é atacar no sono, porque o sono
deixa-vos muito, com range muito capped, por assim dizer, em termos do controle emocional. Portanto, trabalhar o sono nesse sentido. O sono ajuda-vos também a consolidar melhor a vossa informação, a informação que vocês estudam, o vosso estudo, o entendimento técnico, é feito no sono, é como na academia. Os músculos não crescem quando estamos a pegar em ferro. Os músculos crescem quando estamos a dormir. O pegar em ferro é o rasgar do músculo, depois ele constrói-se, é quando estamos a dormir. O entendimento do conhecimento técnico também vocês aprendem nas aulas, mas a vossa mente só assimila e faz as ligações neuronais quando vocês estão dormindo. Portanto, se vocês estudam muito, mas dormem pouco, o vosso estudo acaba sendo ineficiente, porque não estão a assimilar tão bem e a consolidar aquela informação como poderiam. Portanto, tentar manter ali uma média mínima de pelo menos um 7, de 8, ou mesmo quem tem um 3, se for para um 6, já tem automaticamente 100% de ROI na melhoria do sono, é importante trabalhar. Agora, o sono em si, podemos fazer aqui uma aula sobre o tema, e se vocês quiserem, posso numa próxima trazer o tema. Mas um ponto importante é não é automaticamente, otimizar o vosso ambiente do quarto, por exemplo, para dormir bem. No vosso caso, como vocês dormem de madrugada, deveriam se certificar que, mesmo durante o dia, entre o mínimo de luz possível para o vosso quarto. Portanto, ter aquelas cortinas blackout, janelas fechadas, mesmo para não haver ruído, é bom. Outras coisas também podem prestar alguma atenção. Às vezes 15 minutos ou 30 minutos antes de dormir, se conseguirem ter ali uma rotina mais de fora do computador ou fora sem o celular, uma rotina mais para fazer um cool down, porque o sono é sobre tempo, duração, mas é também eficiência do sono. Ou seja, uma coisa é se eu fico no celular ou vou para a cama e estou no celular e estou aqueles pensamentos acelerados das redes sociais ou do processo de informação que eu estou ali a consumir no celular e vou dormir depois. Outra coisa é se eu fui para a cama muito mais tranquilo, com a mente já com pensamentos mente mais calma. Posso dormir ao mesmo tempo de horas, mas no cenário que a mente vai mais calma para a cama, o sono vai ser mais eficiente. Então também criar uma rotina de sono, mesmo que seja ali 10 minutos, 15 minutos antes de ir para a cama, é importante para também vocês prepararem a vossa mente para descansar. E aí experimentarem ou adaptarem ao que vocês curtem. Se vocês curtem ler, ou queriam ler outra vez, já leram no passado, agora perderam o hábito, ok, às vezes ler 10 minutos antes de ir para a cama é bom, ou fazer uns alongamentos também, tipo, ok, como ficaram muitas horas sentados, também fazer uns alongamentos antes de ir para a cama, ou uma meditação, ou alguma coisa que seja menos estimulante, que é para ajudar a mente a acalmar e a se preparar para o descanso. Sei que não é fácil, hoje em dia é um problema transversal quase à nossa, mas até à nossa geração e gerações mais novas estão habituadas, estão muito ligadas à máquina, às vezes é difícil desligar e descansar bem, mas para vocês enquanto performers o sono é fundamental. E depois também, pronto, eu falei do sono em relação ao controle emocional, falei do sono em relação à assimilação de informação, do conhecimento, vocês, do estudo que fazem, e depois o sono para a energia, que é a energia que vos faz ter performances elevadas. Sem energia ou com pouca energia, é muito difícil de vocês conseguirem atingir a vossa melhor performance. Uhum. Até pode haver um dia que ali mesmo no esforço conseguem, mas por exemplo, quando tem uma série de 40 dias, é impossível manter uma performance bastante boa se o sono não está otimizado. O problema é que, como o Vitão falou ali, o fato da gente sentir sono não é esse... Não basta só esse aviso, né? Às vezes a gente não está sentindo sono, mas dormimos mal. Então é um fake aviso, né? E eu vejo que esse mesmo fake aviso, ele é na alimentação, porque
fato de eu estar com fome, se eu comer qualquer coisa, supre a fome. Não quer dizer que eu comi bem, ou não quer dizer que eu comi mal, supriu minha fome, né? E o sono é a mesma coisa. Às vezes eu durmo e não estou com sono, mas não quer dizer que eu dormi bem, nem que eu dormi mal. Então, talvez pelo fato de serem fake avisos, a gente supre eles de uma maneira não tão bem quanto a gente supre as outras lacunas que têm avisos diretos e reais, né? E isso é normal que aconteça uma deixa na nossa profissão, eu acredito, né? É algo que talvez com mais maturidade, mais evolução, a gente comece a olhar para ele de forma diferente e querer equilibrar ele com as outras áreas. Tem avisos diretos, né? Se eu não estudo poker, eu vou mal no jogo. É direta a relação, né? Ela não é um fake aviso, ela vai direto. E acho que é um pouco disso, é entender o ROI disso, né? Que a gente não vai ter um valor seguro, não existe um cálculo que vai me dizer o ROI disso é de X%. É entender essas correlações que você falou, né? Pois é. E que esse, mas não é tão clara assim a correlação, mas a verdade é que é gigante em termos práticos. Mas é difícil de medir. É por isso que muitas vezes a gente meio que varre para debaixo do tapete. Epá, hoje eu vou tomando cafés e vou, lá está, às vezes vai suprindo com outras coisas. Ainda é um problema isso nos atletas que tu trabalhou o topo da pirâmide, assim? Nos que estão mesmo no topo da pirâmide já não é, mas foi numa determinada fase da sua carreira. Porque como vocês sabem, para chegar mesmo ali àquele topo da pirâmide, há Isso uma já tem que estar resolvido. E a galera tem que estar, mas há uma fase ali intermédia que a galera tem que ser obcecada, no sentido que é quase a vida só para o póquer. E isso, às vezes é um preço a pagar para também chegar longe. Mas depois chega um ponto que não dá para continuar nesse registro. E aí a galera tem que resolver estas questões fora das mesas e é que no fundo o que permite-lhes levar para passar ao próximo nível. Inclusive, ontem tive uma ação com a NASA e uma das conclusões que nós tivemos é que ele precisava de jogar menos. Se ele queria aumentar a performance e para atingir aquela performance que ele estava a apontar, ele estava a precisar de menos volume de trabalho, nem é tanto de grande, é de jogo também, mas volume também de estudo, que é como as séries, enfim, ou seja, às vezes nem sempre mais é mais, às vezes menos é mais. Ou seja, em alguns casos até pode ser válido o jogador jogar menos um dia em prol de nem que seja repor o sono um pouco e descansar e recuperar mais um bocado e depois nos outros dias jogar normal do que forçar a barra e jogar mais dias e andar sempre ali a dever um pouco ao sono. Mas tudo está, é ver consoante a realidade de cada um, como é que se adapta. Mas esse quesito do sono é importante trabalharem, pessoal, se tiverem assim dificuldade. Depois também, outra questão muito importante para o foco e para melhorá-lo é haver uma intenção clara. Não é só dizer, quero melhorar o foco, mas depois em termos práticos, ou mesmo até um plano no papel não existe nada. Ou seja, haver uma intenção clara, haver objetivos definidos e um propósito de também, porque é que eu quero aumentar o foco? Porque é que é importante para mim eu aumentar a minha performance ou o meu rendimento no póquer? Até porque há tantas razões e lá está, e depois vai variar de pessoa para pessoa, mas até de pensar no sentido de, pá, no fundo a vida, isto passa num instante, ou seja, às tantas a nossa, eu fui jogador de póquer durante 8 anos e já não vou jogar mais póquer, não vou ganhar mais dinheiro a jogar póquer, ou seja, também aqui a vossa carreira tem um prazo de duração e tem um prazo de validade, por assim dizer, e eu acho que isso é bom, há sempre outras coisas para fazer, mas também relembra-nos que queremos maximizar a oportunidade que temos em mãos. Vocês estão numa situação que podem ganhar bastante dinheiro a jogar póquer, se fizerem as coisas bem. E então, já que estamos aqui, não dar isto por garantido e perceber que, ok, eu tenho aqui uma grande oportunidade à minha frente e eu quero espremer o máximo de suco no fundo desta laranja. E então e isto para dar um exemplo de um propósito, não é? Aí tenho jogadores que às vezes o propósito deles é, eles querem comprar uma casa. E então esse é um propósito para eles. E esse propósito depois alimenta o processo, porque traz ali importância, traz urgência. Ok, tenho que grindar, tenho que jogar bem,
porque eu tenho estas metas. Então, ter esses propósitos são importantes. A clareza também de, ok, eu quero melhorar o meu foco e eu tenho que fazer isto e deixar de fazer aquilo. Tipo, eu tenho que fechar o WhatsApp enquanto estou a jogar. Ou eu tenho que reduzir o tempo de Twitch ou de YouTube que às vezes eu passo quando eu estou a jogar. Mas clareza também sobre os passos a dar. Uhum. É importante. E depois também objetivos. É bom sempre ter objetivos. O propósito é uma coisa assim mais macro, objetivos é mais tipo metas, ok? Por exemplo, com os meus jogadores, o Bruno também sabe que já participou em várias aulas, também nas nossas mentorias, objetivos de, por exemplo, vocês têm umas séries, ok, quais é que são as minhas metas para as séries? Os meus objetivos. E aí, criar esses objetivos para as séries, lá está, traz importância, traz urgência no trabalho. E essas metas não têm que ser só objetivos de ganhar 50k ou não é só resultados, é objetivos também de sucesso, de foco, pronto, pontos que depois vocês considerem ser importantes. Faz sentido, pessoal? Sim. Ok. Então estes são os 3 pilares fundamentais do foco. Vamos ao próximo. E depois também pensar, isto aqui está a faltar aqui um sinal superior, mas uma hora intensa de foco, e isto não é só no grind, mas, por exemplo, no estudo e em outras atividades, uma hora intensa de foco pode facilmente equivaler a 3 horas médias em termos de atitude ou de intensidade de, por exemplo, estudo. Um estudo onde vocês estão ali, locked in, estão focados ao máximo, estão a tirar notas, estão a participar, não há distrações, não há nada, e vocês estão ali como se só existisse o estudo naquele momento, vai equivaler a 3, 4 horas de estudo que vocês estão só a assistir e depois respondem a qualquer coisa no Discord, olham o celular, às vezes, eu sei que há jogadores que às vezes estão nas aulas e depois começam a scrollar no Instagram durante 5 ou 10 minutos e depois voltam à aula enquanto o instrutor está a falar. Portanto, também vejam isto em termos de eficiência e intensidade. Vocês ganham muito tempo, às vezes, ok, é 1 hora, mas é 1 hora que é só isto. É só o foco, é só o estudo. Portanto, aí também podem ganhar bastante terreno na intensidade. E no grind também é a mesma coisa, uma ação bastante focada pode equivaler a 3 ou 4 sessões com foco médio, em termos de performance e resultados. Ok, aqui algumas dicas práticas para vocês conseguirem melhorar o vosso foco no dia a dia. Primeiro é o ambiente. Lá está, o ambiente molda muito na vida no geral, mas a nossa performance, a nossa atitude. Então, vocês terem, e digam-me se costumam fazer isto, mas o vosso local de trabalho estar desenhado para um jogador que quer dar o seu melhor e que leva o póquer com bastante seriedade, é já ali é como se fosse um gatilho para vocês se focarem. Ou seja, ter a mesa limpa, organizada, apenas com o que vocês precisam para jogar, sem distrações visuais, sem o celular aqui na frente ali com notificações, por exemplo. Mesmo até o local de trabalho de estar bem limpo, e limpo, sem, enfim, e isso tudo já está-vos a preparar e a programar a vossa mente para estarem ali num nível de foco e intensidade mais alto. Portanto, se vocês otimizarem o vosso ambiente, isso já vai-vos dar aqui um boost na questão do foco. Vocês costumam fazer isto, ou já pensaram nisso, ou fazem até mesmo sem saber da parte teórica, mas fazem? Eu fiz isso, eu faço isso, eu tenho isso até, mas de uma forma que me gera gatilhos. Como eu posso explicar isso? Hoje eu trabalho num ambiente do qual eu sempre sonhei trabalhar. Eu sempre sonhei ter o meu escritório com as minhas coisas limpo, organizado, aquelas coisas um pouco de filme que eu via pessoas com um escritório em filme, eu falava, nossa, é muito isso. Ou quando um Yuri Nerd Guy mostrava o setup dele, eu falava, meu Deus, é isso. E hoje eu tenho isso. Então, e um gatilho que me acontece é porque quando eu olho isso, me traz muita felicidade estar aqui.
me gera um plus, sabe? Me gera porra, eu vou estar ali. E, então eu sinto isso de uma forma direta e não indireta. Porque eu quero estar aqui. Entendeu? Me faz querer estar aqui. Top. Então, é mesmo isso que estamos a falar. É aquilo que está a passar mensagens subliminares. É isso, de querer estar aqui, de excelência, de dar o seu melhor, de gratidão até porque você está com o setup, com o ambiente que você um dia sonhou. Portanto, também prestar atenção ao ambiente para otimizá-lo para a excelência. Tanto que quando às vezes oscila, eu sempre busco, quando eu já tô, já tá muito normal, eu sempre busco algum detalhe novo, sabe? Às vezes até algo que eu coloco aqui, um quadro que eu coloco ali, um negócio que eu coloco ali que me faz sentir isso aqui ainda mais legal de estar, porque eu acho que eu passo isso para os outros também, que para mim ele é o início. Aquilo para mim isso também faz parte de ser um bom jogador, sabe? Por mais que seja não uma parte às vezes tão relevante, mas é uma parte, é a construção de tudo isso. E acho que é o primeiro contato que a gente tem com o trabalho, né? É onde a gente senta, onde a gente vai trabalhar. E se aquilo tá ruim ou de alguma forma sujo ou desorganizado. Esse desarrumado, esse já está ali a mandar mensagens também subliminares que às vezes é isso. É mediocridade. Às vezes quando não prestamos atenção a essas coisas. Portanto, o ambiente e depois o ambiente também de pessoas. Ou seja, é esse o nosso núcleo de amigos, de jogadores. Se nós andarmos com jogadores sérios, quando eu digo sérios, é a galera que está à procura de melhorar, de evoluir, e jogadores que levam o póquer com bastante seriedade, automaticamente isso também é transmitido para nós. Como às vezes estamos com jogadores que reclamam ou que se vitimizam, que há downswing, que é isto e que é aquilo, isso também nos afeta, ou transmite-se. Portanto, o ambiente vai contribuir muito para esta questão do foco. Outro é também, aqui outro fator importante, é este das metas e prazos. Portanto, criar objetivos, ter metas de médio, longo, curto prazo, é sempre uma ferramenta também importante e uma estratégia também efetiva para trazer aqui um nível de foco mais alto, porque lá está, existe propósito. Portanto, é bom. Isso às vezes só torna algo muito bom e dependendo de como é feito, algo meio perigoso, não? Porque muitas vezes parece que gera um pouco de frustrações, às vezes, quando algo não é atingido, ou não sei se como você faz isso de alguma forma que essas frustrações não seja ruim. Pois, a maneira de minimizar a questão das frustrações é criar objetivos que estão dentro do nosso alcance, que estão dentro do nosso controle. Ou seja, sobretudo os de curto prazo, é bom evitar até objetivos de profit, objetivos que nos fogem do controle. Portanto, aqui objetivos, o que é que poderiam ser bons objetivos da semana? Por exemplo, imagine, estudar 3 horas esta semana, jogar X número de torneios, manter um foco de 8 de 10. E depois, ao final da semana, estes objetivos não é para estar ali não é para ser um pouco uma espécie de um ditador sobre nós, mas é para nos dar ali um rumo e ao final da semana nós não vamos estar a julgar ou condenar se eu consegui ou não consegui fazer, mas sim analisar o que aconteceu e perceber se eu não consegui atingir, porque é que eu não consegui atingir. Às vezes pode ter sido ou a meta foi demasiado grande, ou houve ali algum problema no processo que fez com que eu não conseguisse atingir o objetivo, mas a usar isso tudo como feedback. É que não é bom nem mau o que acontece, é tudo feedback que nós vamos utilizar para aprimorar cada vez mais a nossa performance. Mas, idealmente, nesta questão das metas e objetivos, é metas que estão ao nosso alcance. De processo, porque é o processo que gera os resultados. Uma vez, estudando sobre essa questão de definir meta de profit, é algo que sempre me incomodava, né? Botar meta de algo que eu não controlo. Só que hoje a gente tem uma calculadora que é o Prime Dope, né? Que é um site onde a gente consegue ter uma base muito legal de números, assim. É claro que o maior problema é definir qual que é o ROI, então o ROI muitas vezes que a gente estima é o ponto mais complicado da conta, mas quando eu vou colocar alguma meta de profit,
eu sempre colocava, tipo, 3 níveis de meta, assim. Não necessariamente, quero fazer 1 milhão. Eu botava lá, tipo, 700, 1 milhão e 1.400. E aí eu trabalhava com faixas, assim, não necessariamente um número. E claro, né, tudo de acordo com o que o Prime Dope me dizia, porque também não adianta eu estar... Claro que acontecem algumas coisas, mas não adianta estar jogando average de 500 e querer fazer 5 milhões, né? Então, a conta não fecha. Então, eu usava isso como parâmetro e fazer 3 níveis de meta, assim. E essa é uma boa estratégia, e eu entendo perfeitamente o que você está a dizer, porque é isso, por exemplo, podemos criar metas de profit para um ano, porque aí já é algo que está dentro do nosso controle. Porque se eu for bom jogador e me comprometer com aquele volume, eu sei que vou ter, lá está, vai andar naquele range, pode ser entre os 700 ou 1 milhão e 400, mas dá para prever de alguma forma no longo prazo. Agora, no curto prazo, no espaço de uma semana ou de um mês, é que aí tudo pode acontecer e é difícil criar metas. Mas para um ano, ou para assim, para uma meta de 6 meses ou algo assim, acho que até é bastante, é bastante ok colocar metas de profit se é algo que vos dá pica. Os objetivos também é importante que eles vos deem pica, coisas que vocês querem atingir e queiram ir atrás. Portanto, nesse caso, acho que sim, é ok. Depois a questão é isso, o desafio é mesmo entender qual é o ROI que eu tenho, ou o ROI que eu posso atingir nesse espaço de tempo. Ok, outro ponto importante para melhorar aqui o foco também é aprimorar a vossa preparação. Portanto, preparar-se para ter bastante foco, fazer um warm-up antes da sessão, sempre muito importante, hidratar bem ao longo do dia, ao longo do grind, e também já ter a vossa alimentação pronta para o grind, snacks, refeições, jantar. Portanto, preparar-se para ter uma ação de alto nível de foco. Também vai-vos ajudar, obviamente. E também, pronto, a música, como já falamos um pouco, música, não sei se vocês conhecem, música lo-fi, ou música clássica, há quem curta. Estas binaurais, que também são aquelas vibrações, há umas vibrações para foco, para flow, também há jogadores que curtem, também podem usar a música a vosso favor. Lá está, não existe bem a música certa ou errada, existe a música que vocês precisam para aquele dia ou para aquele momento. Há vezes que vão precisar de uma música mais intensa, há outros momentos que precisam de uma música mais calma porque vocês já estão cheios de energia. Ok, avançando, já estamos a terminar, pessoal. O que não fazer? Estas são óbvias, mas depois na prática verificar. Ui, alguém está com o micro ligado. Ok. Não olhar para o celular durante o grind, ou tentar minimizar o celular ao máximo, pessoal. Muito importante, porque o vosso foco é frágil. O foco no geral é frágil. Então imaginem, estão a construir o vosso nível de concentração. Imaginem, só começam no dia 5, 6, 7, 8, 8 e meio. Se vocês às vezes olham para o celular ou se chega uma notificação e vocês já olham para o celular, quando retomarem o grind, o vosso foco se estava no 8 e meio já vai estar no 7. E vocês vão ter que grindar outra vez para subir 7 e meio, 8. Ou seja, estas interrupções vão quebrando aquele fluxo de foco que vocês têm vindo a gerar. E para vocês chegarem ao estado de flow, que vocês já ouviram falar com certeza, que é o vosso melhor nível técnico e de performance, o estado de flow é um nível de foco intenso. Portanto, a vocês chegarem ao vosso melhor, que é o estado de flow, vocês precisam desse nível de foco. E para chegar a esse nível de foco, vocês têm que minimizar ou eliminar as interrupções, que é para ir construindo e depois manterem-se lá em cima. Portanto, não olhar o celular durante o grind. Uma vez eu vi, e aí tu vai saber me confirmar ou não, que quando eu estou num nível de concentração e fazendo algo seguido assim por muito tempo, e algo interrompe, quebra esse nível de concentração, como por exemplo uma notificação, eu demoro de 30 a 40 minutos para voltar para o mesmo nível que eu estava. Isso daí existe mesmo ou nada a ver?
Existe com certeza. Eu não sei o que estou empoesiado, mas é verdade, porque para chegar àquele nível de consideração intenso de flow, é preciso um grind e é preciso, lá está, é uma continuidade e é um investimento de tempo consistente naquele nível de foco para chegar, lá chegar. Quando há a quebra, para depois retomar esse nível de foco, é preciso grindar outra vez ali o foco durante algum tempo, que não sei, pode ser, não sei se 30 minutos, 40 minutos, depois também vai variar de pessoa para pessoa, mas sim, isso existe. É por isso que quando lá chegamos é muito importante preservar esse nível. E há vezes que podemos sair do nível depois já não conseguir voltar. Estávamos naquele flow, mas houve qualquer coisa que aconteceu extra sessão, fora do grind, e nós perdemos o flow e depois já não voltamos lá. Podemos voltar ali ao nível ok, bom de foco, mas não vimos para aquele 8,5 ou até 9 que podíamos estar antes. Portanto, tentar preservar ao máximo aqui a bolha, isso vai mesmo maximizar os vossos resultados e a vossa performance. E depois vocês vejam que quando vocês estão a maximizar a vossa performance, vocês obtêm mais resultados. Quando obtêm mais resultados, vocês geram mais confiança. Quando geram mais confiança, vocês geram ainda mais vontade e melhores performances, porque vocês estão com mais confiança. E então, como estão com melhores performances, ainda geram melhores resultados. Ou seja, vocês entram num loop positivo. Entram na upswing, que a upswing é isto. Obtemos resultados, com os resultados vem mais confiança, com essa confiança vem mais resultados, esses resultados ainda mais confiança gera, e então entramos aqui numa bola de neve positiva. Então vocês aumentando a vossa performance, vocês vão gerar no fundo uma upswing, porque lá está, vão ter resultados melhores, vão ter confiança. Ok. Também, pronto, já falamos disto, mas trabalhar rodeado de distrações, minimizar as distrações externas ao máximo. Se puderem desligar o WhatsApp do computador, desliguem. Tudo o que são sites que não têm a ver com o póquer é a mesma coisa. O celular ou virado para baixo ou até longe, se puderem jogar sem o celular por perto. Às vezes nas calls também, minimizar as conversas, tipo, o que for uma questão que não é assim relevante para a conversa, ou que não tem a ver com o póquer, é minimizar, porque assim vocês mantêm-se muito mais no flow e não se geram aqui estas interrupções. Há aqui um ponto também muito importante, que isto também dava para fazer uma aula, é não desperdiciem os breaks, porque os breaks é uma altura de vocês recuperarem um pouco da energia e de voltar ali com, no fundo, mais oxigenados para o grind. Ou seja, o que é desperdiciar um break? Desperdiciar um break é ficar agarrado no celular, ali naqueles 3 minutos ou 5 minutos, ou o que for. Ou um break é ficar, imagino que vocês não façam, mas ficar sentado à frente aqui do computador. Tenho break, mas não me levanto, não vou fazer nada. Não, levantem-se, estiquem as pernas, descansem a vista, e descansar a vista e minimizar o uso do telemóvel. Claro que podem utilizar, mas tenham depois ali nem que seja 2 minutos sem celular. Telemóvel é o que chamamos de celular aqui em Portugal. Mas ali 1 minuto, 2, nem que seja, mas levantem-se, ativem o corpo também, porque como estão sentados, muitas vezes a energia fica estagnada ali. Então se levantarem, esticarem os braços, às tantas, se estiverem cansados, podem fazer. Isto são estratégias também de gestão de energia e de resets, é tipo fazer aqui alguma atividade física, às vezes fazer 10 flexões, 10 agachamentos, uns alongamentos também, ou respirações, isso tudo no break vai-vos gerar energia. E estas são estratégias, esta coisa dos breaks, são estratégias que a galera que está no topo está a utilizar hoje. Ou seja, eles usam os breaks para muitas vezes até, às vezes, mentalizar a próxima hora. Imaginem que vocês estão numa reta final, e uma reta final que paga bastante. Vocês podem usar o break às vezes para, ou sentam-se no sofá ou na cama, fechar os olhos e pensar um pouco, ou mentalizar como é que vocês querem jogar aquela próxima hora. Ok, como é que eu quero me sentir nesta deep run, como é que é a minha atitude, qual é a minha estratégia. E depois forem a ver, vocês ao longo de um dia
tem quase 1 hora de breaks, em termos do grind, se tiverem 5 minutos, mas tenham 10 breaks ou 8 breaks, 40 minutos, 50 minutos, são muitas horas por mês. Portanto, o que vocês fazem nos breaks também vai ditar em boa parte a vossa performance, o vosso desempenho na próxima hora. Portanto, de uma forma geral, o break deve ser algo ativo fisicamente. Ou se têm filhos, crianças, mas vocês jogam à noite, ou se têm cães, gatos, uma coisa ativa fisicamente, vai-vos ajudar, lá está, a oxigenar o corpo, estão-se a mexer, oxigenar a mente também, que vai gerar uma maior clareza e capacidade nas mesas. Portanto, aproveitem bem os breaks, sobretudo quando estão cansados do grind. Ok, esta parte passar mais rápido também para não vos maçar muito. Ao nível mais macro também, vamos a falar muito da concentração na sessão, mas agora como é que nos mantemos, tipo uma concentração geral no ano? Nós já falamos, mas pronto, para dar aqui um reforço. Propósito. Porquê é que jogas póquer? O que é que queres atingir com o póquer? E então também trazer aqui razões que são importantes para vocês, ligar à parte familiar, ligar ao que vocês curtem fazer, mas ter aqui metas grandes. Porquê é que, por exemplo, o NASA está no topo há 15 anos? Não é por dinheiro de certeza, porque se fosse por dinheiro, ou o Yuri, já tinham desistido há bastante tempo de jogar, ou já não tinham desistido, mas já não estavam no topo. É porque existem razões muito grandes que mantêm sempre presente no grind deles, ou de ano para ano. Então também, estes propósitos estão muito ligados depois aos vossos níveis de motivação, mas aos vossos níveis também de foco e de atitude para com a carreira e foco. Portanto, muito importante. Uma visão também alinhada com os vossos valores, lá está. E objetivos claros. Pronto, isto é tudo o mesmo no fundo, mas ter aqui um porquê bastante forte para com o foco. E pronto, é isto, pessoal. O foco é treinável. Portanto, se vocês não estão no vosso nível ideal, ou no nível que vocês gostavam de estar, não há problema nenhum. O processo, lá está, é gradual e vocês não têm que chegar lá nem amanhã nem para a semana, mas é importante que hoje e amanhã já estejam a caminhar para lá e a fazer esse trabalho gradual e consistente. O foco é treinável e quanto mais praticares, melhor será a tua performance. E foi isto, pessoal, a nossa aula sobre o foco. Bom, obrigado. Ficou umas dúvidas que eu queria ver se poderia me tirar. Acho que como você faz isso há bastante tempo, você deve ter visto ou uma evolução ou um posicionamento mais fortes de substâncias, sejam elas naturais, vamos falar das naturais, acho que é melhor, que aumentam esse foco, aumentam essa performance, né? A gente tem hoje, às vezes, tu tem desde um Red Bull, a um Super Coffee, ao próprio café. Até que ponto eu gosto de falar só dos que são saudáveis, assim, eu sei que existe remédio, sim, mas eu nem entro nesse âmbito, não conheço e não uso disso. Até que ponto e suas diferenças, porque eu sinto que quando às vezes eu tô cansado e eu tomo um Red Bull, ele traz meu nome é Mário, ele traz um Mário à tona diferente do que quando eu tomo um café. Então eu queria saber se existe coisas que potencializam a nossa alta performance, mas de formas diferentes, porque eu sinto ser diferente. Parece que quando eu tomo às vezes um Red Bull, eu entro com um gás, mas um gás com um misto de ansiedade, de estar um passo à frente de forma não saudável. Quando eu tomo um café, eu me sinto mais equilibrado. Talvez não tão rápido o impacto do Red Bull, mas quando ele vem de forma mais equilibrada. Um Super Coffee, ele já é diferente. Eu queria saber se faz sentido buscar coisas naturais e saudáveis para isso, ou se o próprio corpo já tem todas as ferramentas possíveis para a gente atingir esse 8+. Para o nível de 8+, eu acredito que o corpo e até uma rotina de estilo de vida saudável, treino, atividade física, alimentação, com essas rotinas e hábitos você consegue atingir. Porém, eu pessoalmente sou amante de café e bebo assim até bastante café,
mas eu acho que pode utilizar de uma forma até pontual e não como ser algo que você fica bastante dependente e tem isso na refém. Isso. Então, tipo, ok, se houver dias que você sente até que precisa do Red Bull, acho que até é ok tomar, ou outros dias precisa de mais café ou menos café, é ok tomar, mas no geral, se já tiver ali uma rotina, o sono bem otimizado, também uma alimentação equilibrada, uma alimentação que contém até, sobretudo em termos de performance mental, ter gorduras saudáveis, salmão, ter abacate, azeite, frutos secos, nozes, castanha do Pará, amêndoas, cajus, etc. Isso ajuda muito com a parte do foco e também água, ou não só água, mas você estar bem hidratado, seja água de coco, por exemplo, ainda é melhor do que água, supostamente, mas estar bem hidratado e ter aí essa parte bem alinhada da alimentação e estilo de vida já dá mais que energia e capacidade suficiente para atingir um 8, 8,5. A outra dúvida que ficou é daquelas 6 horas trabalhadas para a gente ter o standard ser nosso 8,5. Essas 100 dias trabalhados, eles são com práticas? São tipo 100 dias de aulas de conversa ou são práticas? Não, é 100 dias de práticas. São práticas. Seja, 100 dias, tá. e tu a dizer 100 dias, mas vamos pôr ali o limite máximo. E quando eu entro também em mentorias, seja one-on-one, seja em grupo, eu digo à galera que é, ok, a expectativa é que ao final de 3 meses nós obtenhamos determinados resultados. Ou seja, não venham para as mentorias à procura que numa semana vão resolver os vossos problemas e já vão. Não, isto leva o seu tempo, mas o trabalho que nós queremos fazer é um trabalho que vos perdura no longo prazo. Não é só aqui resolver questões agora, tipo, numa semana e depois daqui a 6 meses voltar ter os mesmos problemas ou voltar aos velhos hábitos. Então eu digo 100 dias, que é para pôr o pior cenário, ok, 100 dias. Mas o trabalho é no sentido de, ok, agora vou-se iniciar hoje um trabalho, vamos dizer, de melhoria de foco, então você vai entrar nesse projeto, vamos dizer, em média, eu diria que vá 60 dias ou 90 dias, mas que você tem que andar em cima do acontecimento, tem que estar que, ok, hoje vou lá e vou tentar fazer um pouco melhor. E depois tem que analisar também, perceber, ok, hoje isto ajudou-me no foco, ou isto ter o meu foco, andar ali de volta do assunto, que é para depois então fazer ao final de 60, 90 dias, ter a reprogramação feita. Entendi. E por último ali, sei que não temos o número concreto, mas queria escutar se você tivesse a opção de me dar esse número, para uma pessoa totalmente leiga como eu nesses cenários, um atleta de alta performance que você vê hoje, digamos que o ROI dele seja um 100%, quanto que você acha que todos isso que conversamos são de porcentagem desse 100% hoje, quando a gente fala em alto nível? Espera, pode repetir a pergunta, Mário, desculpa. Um ROI de 100%, digamos, um jogador como o Nasa, ele é um cara 100% ali do ROI dele ali e tal. Quanto desse ROI vem destinado a esses fatores externos, se você fosse colocar um número? Eu não sei ao certo, mas o que eu sei e que eu noto é, quanto mais alto se joga, em termos de ABI, mais importantes são estas áreas à volta do jogo, tipo, para além do nível técnico. Mas, chega, por exemplo, ao nível do Nasa e Yuri, é 80% de mindset e estrutura. Caramba. Porque chega ao nível, tipo, vai para a Triton jogar, ou mesmo aqui no online, jogar com os torneios mais caros, toda a gente sabe jogar muito bem poker. Embora exista sempre edge técnico, mas naqueles níveis mais altos, ABI 500 ou ABI de 1K, 2K, o field joga tudo muito bem, sobretudo hoje em dia, que existem muitas ferramentas. Então seria bem possível um jogador com um ABI $100, ele ser relativo a uns 25%, 30% vir desses fatores externos. Seria possível. Sim, ou até mais. Mesmo no ABI 100, porque hoje em dia o ABI 100 até já está cada vez mais competitivo. Interessante. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, assim. Não sei se tem tempo para responder, mas
o jogador de nem é muito a minha vibe, mas o jogador de pôquer, ele sempre tendo que lidar com, tipo, concentração, frustração, ansiedade, esse tipo de coisa, né? E dentro do cenário do pôquer é muito normal, claro que são duas coisas que têm funções diferentes, mas como o uso de, por exemplo, do Venvance ou o consumo de maconha, por exemplo, como isso interfere na questão de concentração, ansiedade, e se isso, como paliativo para alguma coisa disso, é bom ou não. Pois, isso sei que é bastante até comum entre os jogadores de póquer consumirem ou Venvance ou a maconha. Eu acho que no longo prazo não vai ser bom, mas no curto prazo há jogadores que beneficiam, ou até há jogadores ou há pessoas que têm condições mentais que até precisam mesmo do Venvance e isso lhes ajuda. Mas, regra geral, eu acho que é mais importante, pelo menos, tentar otimizar estas áreas fora do jogo. Ok, primeiro, o jogador que certifique que está a descansar bem, que está a alimentar-se bem, que tem um bom estilo de vida, que apanha sol todos os dias, por exemplo, pratica atividade física e se então, mesmo com este estilo de vida, não estiver a conseguir chegar lá, então depois procurar aqui vai uma ajuda química. A maconha, por exemplo, ok, a maconha compreendo não usar maconha para jogar, tipo começar a jogar e já estar logo a fumar, mas se o jogador curte ao final do dia, curte consumir maconha para relaxar e ajuda efetivamente a relaxar e até pode melhorar o sono, acho que até não tem problema nenhum. Agora, se for durante o grind, durante muitas horas, acho que já vai afetar o desempenho nas mesas. Interessante. Alguém tem alguma dúvida, galera? Vocês? E Costa, Rafa, Parabéns. Não? De boa. Acho que é isso. Da nossa parte, pelo menos, é isso. A gente te agradece pelo tempo destinado a nós. Tudo que foi dito, com certeza, é de grande valor. Acho que a maioria aqui, pelo menos um pouquinho ali, eu no Instagram já consumiu algum produto de vocês. Consumiu não, mas acompanhou algum produto de vocês, viu o Instagram, alguma coisa assim, né? Então, legal poder ter esse primeiro contato e entender um pouquinho. Obrigado também pela disponibilidade, pessoal. É um gosto. Eu sou apaixonado por estes temas, por isso falar sobre eles é sempre uma alegria. Portanto, eu fico contente que tenham curtido, espero que tenham também retirado aqui dicas práticas e preciosas para melhorar o vosso desempenho e também bem-estar no geral, porque depois também o resto vem por acréscimo. Não, com certeza. Você já tinha conversado ou talvez trabalhado com alguém que tem essa realidade um pouco mais próxima dos aplicativos na hora de grindar? Não, com o Bruno que eu Aí. trabalhei e que já falei assim mais que está dentro do mundo dos aplicativos, mas no geral não. Já tive algumas reuniões com o Bananas Team, mas foi só uma reunião, nem foi aula, foi só para falar, tinha um interesse em fazer um acompanhamento para um grupo de jogadores deles, mas foi isso no máximo. Entendi. Não, legal, bacana. Sabe mais. Pessoal, foi um gosto. Se vocês se puderem e se curtirem, entrar na nossa comunidade, tem aí o link afixado. Lá também, se quiserem enviar para os vossos jogadores, temos lá muito conteúdo gratuito sobre gestão emocional, sobre esta questão do foco, sobre preparação para séries, ou preparação às vezes para live games. Então eu também faço lá webinários às vezes exclusivos para a comunidade, se quiserem entrar. O link está aqui afixado aqui no chat do Google Meetings, porque tinha todo o gosto em investir lá. Também lanço bastante conteúdo, podcasts, enfim. Certo. É isso, pessoal. Depois, no futuro, quiserem outra aula sobre outro tema. Aonde que está o link do Discord? Está aqui no chat do Meet aqui. Eu mando ali no geral, Vitão. Tá. Okay. Por exemplo, hoje lancei escrevi aqui um artigo que de hoje até o final do ano temos 100 dias. Portanto, também relembrar aqui o pessoal, ok,
temos 100 dias pela frente, ainda dá para fazer 2025 um grande ano. Então, bora focar, dar o nosso melhor e terminar 2025 em grande, porque ao terminarmos 2025 em grande, automaticamente vamos começar 2026 num bom registro e já preparados para ter um ano de 2026 ainda melhor. Não, legal, é isso. Valeu, obrigado. Pessoal, foi um gosto, boa sorte nas mesas, qualquer coisa para mandar mensagem. Obrigadão, valeu, Renato, por Valeu, você estar Renato. aí, Obrigado, conversar mais valeu, pra frente aí. Pessoal, Tchau, tchau. Valeu. tchau, tudo bom.